Vamos lá, então, nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E o doutor Daniel Valim de Souza, nefrologista da Unimed, está conosco aqui ao vivo. Doutor Daniel, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutor Daniel, eu vou falar sobre a Unimed Piracicaba, que alerta para tratamento da Covid-19. Assunto importantíssimo na data de hoje, né? Para a gente conversar e bater o papo com o doutor Daniel. Doutor, em tempos de pandemia, quais substâncias o Hospital Unimed Piracicaba utilizou para tratamento do Covid? Isso é muito importante porque a gente acompanha as reportagens, né, do Brasil, enfim. E momentos e momentos a gente ouve algumas coisas e a gente não tem a certeza. Então, a oportunidade que a gente tem de conversar com o Dr. Daniel para esclarecer. Então, em tempos de pandemia, quais substâncias o Hospital Unimed Piracicaba utilizou para tratamento do Covid-19? Pois não. Olha, Neto, eu tenho 17 anos de formado, eu nunca vivenciei nada parecido com tantas mudanças tão rápidas, tão intensas assim, num espaço tão curto de tempo. Eu diria que nós, da Unimed, fomos até bastante ousados aí no uso de medicações. Todo mundo sabe que foi falado sobre muitas medicações que poderiam ter efeito no Covid, principalmente hidroxicloroquina, azitromicina, que são as mais famosas aí, que estão mais na mídia. Nós, da Unimed Piracicaba, utilizamos de uma maneira muito precoce, muito rápida, a hidroxicloroquina e a azitromicina nos nossos protocolos iniciais. Mas não foram as únicas medicações. A gente chegou a usar também anticoagulantes, algumas medicações até que não saíram em mídia, mas bastante caras, que pareciam ser promissoras, tocilizumab, alguns outros antivirais, mas que infelizmente com o passar do tempo foi se mostrando que não tinha tanto benefício, nós fomos retirando do nosso esquema terapêutico. Mas nós vivenciamos um período muito grande com muitas drogas, nosso protocolo chegou a ser muito carregado de medicação. Mas hoje a gente tem um protocolo um pouco mais, vamos dizer, mais enxuto e mais baseado aí nas evidências científicas. Doutor, ainda nesse sentido, né, dos medicamentos, como é que tá, assim, como que vocês avaliam a efetividade, né, a eficácia desses medicamentos e se ainda existem especulações referente a eles? Muitas especulações é o que a gente mais vê ainda hoje. E o problema é que as especulações acabam atrapalhando a nossa atuação, não só do médico em si, como a própria alocação de recursos do sistema público, por exemplo. Principalmente em relação à hidroxicloroquina, à azitromicina, são medicações que foram muito politizadas, então ficou uma guerra e um embate para ver quem tinha razão no uso dessas medicações. Mas hoje em dia a gente pode afirmar com segurança, embasado em estudos muito bem robustos, que essas medicações, infelizmente, não têm efeito no tratamento do Covid. Então, do ponto de vista científico, a gente não tem mais essa dúvida. Inclusive, no meio médico, quando a gente discute em hospitais de grande porte, que estão acostumados a tratar com esses pacientes de Covid já, a cloroquina, a azitromicina, ivermectina, são drogas que nem são mais discutidas entre as equipes. Isso aí pra gente é passado, já está mais do que comprovado que elas infelizmente não têm eficácia no tratamento. Quer dizer, não tem o resultado que se esperava, não tem. Mesmo assim, a gente vê alguns movimentos que falam ainda, né, nesse tipo de medicamento. E a gente, doutor, é uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, a gente tem que seguir a ciência que está à frente, a ciência que está tratando dos doentes, a ciência que está pesquisando, né, nos centros acadêmicos especializados para se encontrar medicamento. E o tempo está dizendo o caminho, né? É importante a gente falar sobre isso, porque para nós, né, que nós não estamos aí na frente de batalha, como são os médicos, cientistas, a gente não tem informação em tempo real. Muito diferente das equipes de médicos e cientistas. Então, o tempo vai dizendo o que está funcionando e o que não está funcionando. A gente pode dizer, doutor, que ainda é precoce para se esperar aí uma alternativa de um remédio que possa tratar
em dose única ou em dose, né, sequencial o Covid? Olha, Neto, acho que essa é a esperança de todo mundo, né? O que todo mundo deseja. Todo mundo quer voltar à vida normal, todo mundo está sendo afetado, tanto a população quanto os profissionais de saúde. A gente está afastado dos meus pais, a gente fica com medo de trazer coisa para os filhos, o pessoal de casa. Então, todo mundo está ansioso por um tratamento aí que seja realmente eficaz. Mas, cientificamente falando, é muito difícil que a gente encontre uma medicação eficaz no tratamento contra o vírus de maneira em si. Mas isso não significa que não houve avanços no tratamento do Covid. Houve muitos avanços. Hoje eu posso garantir que um paciente que pega Covid hoje, ele tem muito mais chance de ser curado, de sobreviver, do que ele tinha no início da pandemia. Perfeito. Né? As terapêuticas que a gente tem trabalhado, embora elas não ajam de maneira direta no vírus, elas agem no estrago que o vírus faz no corpo. E isso dá um suporte para que o corpo consiga passar por essa fase e curar. Né? Então os avanços são expressivos, sim. Perfeito. Olha, você pode mandar a sua pergunta também aqui para o doutor no nosso WhatsApp, tá? 991411048. Hoje o doutor Daniel Valim, nefrologista, está aqui conosco, né? Aqui no quadro da Unimed Piracicaba. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos protocolos, né, que o Hospital Unimed tem usado desde o início, né, da pandemia, e quais desses protocolos ganharam maior destaque nesse tempo? Protocolo a gente fez diversos, a gente mudou muito desde o começo, como todos os serviços, grandes serviços, a gente tem compartilhado experiência com vários serviços do Brasil e até de fora, e eu diria que hoje a gente está com o protocolo talvez mais fácil de ser escrito, mas talvez um dos mais difíceis de ser executado, né? Que é um protocolo que é muito baseado no tratamento multidisciplinar desse paciente, e a experiência tem mostrado para a gente que o que dá resultado é justamente isso. É a associação de uma equipe de assistência muito forte associada a uma tecnologia boa. Isso a gente tem, infelizmente a gente tem aqui em Piracicaba, a gente tem no Hospital Unimed, e é isso que tem surtido efeito. Só que para que isso aconteça, é como se fosse uma orquestra mesmo. Tem que ser um trabalho muito bem desenhado, muito bem organizado, para que a gente consiga ter esse resultado. Não é uma coisa fácil de conseguir, é uma coisa bastante intensa. Perfeito, perfeito. Quantos atendimentos, para a gente ter uma ideia, doutor, quantos atendimentos aconteceram na tenda exclusiva para sintomas de gripe nesse período que a gente tem desde o início, desde o momento que é pioneira a Unimed a instalar a tenda, né, até o momento atual? Quantos atendimentos? A gente começou o atendimento em março, foi numa crescente bem grande. Hoje a gente está próximo dos 14 mil atendimentos já, de suspeitos. Puxa vida. 14 mil atendimentos. É muita coisa. 14 mil atendimentos. Desses, mais ou menos 65% foram elegíveis para a coleta do exame, que é o PCR, né, que é o suave. Sim. E mais ou menos, e desses coletados, em torno de 40% acabam sendo positivos. Positivos, né? E desses 40%, vale a pena a gente falar aqui, né? Poucos desses 40% foram caso de internação, né, doutor? Quer dizer, houve ali, né? É bom falar sobre isso também. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que, assim, e que isso atrapalha também um pouco, até no uso daquelas medicações que a gente estava conversando antes. O Covid, ele é um vírus que infecta muito, mas ele não é um vírus tão letal assim. Né? A quantidade de pessoas que acabam complicando é uma quantidade pequena. Em torno de mais ou menos 7%, no nosso serviço, entre 6% e 7% precisam de algum suporte hospitalar, algum suporte de oxigênio, mas a mortalidade gira em torno de 1,2%. Então é uma mortalidade muito baixa. Se a gente colocar isso num grupo mais jovem, abaixo de 60 anos, essa mortalidade cai para 0,5%. Entendi. Então a gente tem que lembrar que praticamente 99% das pessoas vão ser curadas do Covid. Né? Então isso a gente não pode esquecer. Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Olha, estamos ao vivo aqui, conversando com o doutor Daniel Valim de Souza, nefrologista. O assunto de hoje é o Covid, né? O alerta para o tratamento do Covid-19. Ele está ao vivo conosco. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para nós, 991411048, ou se preferir, pode ligar também, 2534-1234.
34. Doutor, você ficou sabendo, claro, né, que tem um possível soro sendo estudado, né, numa fase já adiantada. Esse soro, ele acaba aumentando até 50 vezes mais o sistema imunológico. Talvez aí um caminho também, né, doutor? Na verdade, o que tem sido estudado, na verdade, é pegar as pessoas que estão imunes ao vírus e pegar o soro desse paciente e tratar como se fosse uma picada de cobra, né, de uma maneira mais prática da gente entender. Então, estão avançando nesse tipo de tratamento, mas eu pessoalmente acredito que o que vai chegar antes vai ser a vacina. Eu acho que o que vai trazer uma tranquilidade para a gente, uma paz aí, vai ser a vacina, realmente. Perfeito. Pois não, Maria. Doutor, na última entrevista que o Neto fez com o doutor Carlos Youssef, o presidente, ele comentou a respeito dos contratos, né, os serviços de contratação das parcerias que o Hospital Unimed tem. Queria saber como é que tá, se ainda vocês têm essas parcerias, como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, né? E como é que funciona essa rotina? Em relação ao Albert Einstein, esse já era um projeto antigo que a administração tinha, para trazer mais discussão nos nossos casos, e no Covid acabou sendo um catalisador para que isso acontecesse de uma maneira um pouco mais rápida. Hoje está bem implementado já esse serviço dentro das UTIs do nosso hospital, e na verdade serve como se fosse uma troca de experiências mesmo. Os médicos intensivistas do Einstein discutem alguns casos dos nossos intensivistas, numa busca de troca de ideias. E tem funcionado muito bem, a gente tem utilizado esses pacientes de Covid, e nesse caso específico, eu acho que o que trouxe bastante benefício para a gente é que a gente está um pouco atrás de São Paulo aí, em termos de tempo de doença. Né? Então, quando a gente fala daquela parte da experiência, que o tempo vai trazendo o ajuste fino da droga, do tratamento, a gente pega um pessoal que já está um pouco mais avançado, que já sofreu mais do que a gente. Sim. Né? E de uma maneira bem prática, isso também trouxe bastante confiança para a gente, porque nós vimos que o que nós estamos fazendo aqui não é nada diferente do que está sendo feito lá. E isso realmente é bem claro. Então, na verdade, tem sido uma troca de experiências mesmo. A gente acrescenta algumas coisas lá, algumas tecnologias que a gente sabe que não estão disponíveis em todos os lugares do Brasil, a gente tem mais acesso, começa a ter um pouco mais de contato, e isso, com certeza, para o futuro vai trazer um ganho muito grande para a Unimed Piracicaba. Doutor, tivemos participações aqui também, e a pergunta que se coloca, eu acho que é bom a gente ressaltar isso, né, doutor? Apesar de todo o protocolo sendo feito pelos hospitais aqui, claro, a Unimed também, continua sendo uma doença altamente contagiosa e perigosa, né? Vale a pena a gente destacar isso, né, doutor? A questão do comportamento do indivíduo, né? Não é somente o resultado aí da equipe médica, dos aparelhos, do hospital preparado, dos protocolos. Claro que isso é de fundamental importância, mas o hábito do cidadão também tem que mudar, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para a gente deixar esse alerta também para a população, não afrouxar os cuidados. Continua sendo uma doença que já matou mais de 100 mil pessoas, pode fazer muito mais vítimas, e cabe a nós também, não só as equipes médicas estão lá de braços abertos, intensivo, né, para curar, buscar a cura junto ao paciente, mas cabe a nós também poupar, né, todo esse trajeto até o hospital, tomando os nossos cuidados. Não é isso, doutor? Neto, sem dúvida nenhuma, essa é a parte mais importante. Talvez a gente tenha entrado na parte mais hospitalar, na parte do paciente mais grave, mas a gente tem que se preocupar com a imensa maioria, que é quem não pegou o vírus. Né? E aí, realmente, as medidas sociais são as mais importantes. Então, a gente manter distanciamento social, manter o uso de máscara. Eu acho que houve também uma parte política muito forte, abre, não abre comércio. É óbvio que a gente vai ter que ter uma política aí de abertura, de volta à normalidade, entre aspas, mas isso tem que ser feito com consciência e baseado em evidências. É uma coisa que dá para ser feita, desde que bem estruturada. Eu acho que tem que ser feito. Mas o cuidado individual não pode ser abandonado. Mesmo com a liberação da prefeitura, abertura de comércio, a gente não pode considerar isso como um alvará para a gente fazer o que quer, voltar à rotina normal. A gente tem que aproveitar as liberdades, mas com responsabilidade.
sabendo que é um vírus extremamente contagioso, ele passa muito fácil de uma pessoa para outra, e embora seja uma letalidade baixa, a gente tem uma mortalidade baixa, não deixa de ser uma roleta russa. A gente não sabe quem é o paciente que vai complicar ou quem é o paciente que vai bem. Né? E o que a gente sempre fala, quando os números viram nomes, aí as coisas mudam de figura. Exato. Né? Então a gente tem nossos parentes, nossos entes queridos, então a gente tem que fazer um bloqueio a esse vírus, e isso faz parte da responsabilidade da população em si. Né? A gente tem que ter responsabilidade social. Não adianta a gente transferir isso para um político, claro, que numa canetada vai resolver o problema. Agora abriu, a gente pode fazer o que quer. Não é assim, a gente tem nossos deveres individuais na sociedade. E a gente tem que se cuidar, sim. Isso, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante de todas. Perfeito, perfeito. Pois não, Mar. Agora, doutor, queria que o senhor falasse um pouco também a respeito dessa parte dos resultados positivos, né? Que a Unimed ela vem acumulando desde o início do tratamento, da abertura das tendas, enfim, tem aí uma questão de resultados positivos diante do tratamento da Covid-19, né, doutor? Tem sim. Olha, isso aí eu posso falar que é um motivo de orgulho para a gente, que está vivenciando isso desde o começo. Eu acho que a gente conseguiu montar um time muito forte, multidisciplinar. A gente tem uma equipe médica bem localizada nas partes críticas aí do tratamento, desde o pronto atendimento, a enfermaria, a UTI. A gente tem uma equipe médica que está se dedicando demais ao tratamento desse paciente, se aperfeiçoando em tempo, em esforço. E a equipe multidisciplinar é impressionante. Eu percebo que, assim, no começo, quando eu entrava na UTI, porque em minha área eu tenho que ver bastante paciente do Covid por causa da hemodiálise, a gente tinha muito medo, muito receio, era uma impressão um pouco diferente. Hoje, que a gente já está mais habituado, a gente já está um pouco mais experiente, a gente consegue enxergar de outra maneira. E lá a gente vê como o trabalho é incessante dessas pessoas. Uma UTI normal, a gente sabe como é que é o ritmo, como é que ela funciona. A UTI de um paciente Covid é completamente diferente disso. São todos pacientes que exigem ao máximo da equipe. Então você vê a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, equipe médica, todo mundo 100% do tempo com aquelas roupas totalmente desconfortáveis em cima. E você vê a alegria do pessoal quando o paciente tem alta, quando o paciente sai bem. Você vê a satisfação de quem está trabalhando lá pelo resultado, né? E isso estão em todas as fases do atendimento do paciente. Isso se traduz no resultado. Hoje a gente tem uma taxa de internação muito baixa e uma taxa de mortalidade também muito baixa. E isso é um motivo de muito orgulho para a gente, para todos nós que estamos trabalhando no hospital. Com certeza. Doutor, e vamos falar um pouquinho, né, sobre esse dia a dia, que é interessante para quem está em casa, porque a gente entra nessa questão operacional, claro, importantíssimo a população saber disso, qual o trato da Unimed perante o que está acontecendo dessa pandemia, mas tem o dia a dia do hospital que não muda, né, doutor? Quer dizer, o dia a dia ele continua recebendo atendimentos de emergência, continua aí tendo os protocolos, né, de segurança, porém o indivíduo que de repente sofre uma fratura, ele que tem aí, é associado da Unimed, ele vai ser atendido lá também. Então é interessante a gente falar sobre isso, que as equipes, elas continuam ali, né, tendo o dia a dia do Hospital Unimed, que é intenso, que é necessário e, claro, tendo todo o protocolo de segurança. E aí fica a dúvida, de repente, uma pessoa que tem que ir ao hospital, né? Como que está sendo feito isso? Que é interessante a gente passar para a população. A gente sabe que a tenda a gente mostrou aqui, mas vai além disso, né? Uma pessoa que é internada, ela tem todo o protocolo de segurança, ela tem um elevador privativo, né, que leva ela até a UTI. A UTI também é uma UTI separada. Vamos contar isso para a população, para entender um pouquinho da logística, né, para entender como que é feito. Porque às vezes a população acha que está todo mundo ali, e não é. A coisa é muito bem dividida, porque tem os protocolos de segurança, né, doutor? Muito, a gente não pode esquecer que as outras doenças continuam acontecendo. Exato. É claro que algumas coisas eletivas a gente consegue postergar, tirar agora um pouco, mas as urgências não tem jeito. Igual você exemplificou, uma fratura, um infarto, esses casos continuam chegando. Isso a gente tem conseguido manejar muito bem. A gente tem organizado o que a gente chama de Centro de Excelência Médica, que apesar do nome não é só médico, a gente tem uma equipe administrativa muito forte, que analisa não só os dados do Covid, mas também os dados de todo o hospital,
do fluxo desses pacientes. Então, a gente traça várias estratégias baseadas nesses indicadores administrativos, indicadores bem reais, que a gente consegue no tempo real ali. Então, a gente consegue isolar algumas áreas que a gente precisa para o COVID, mas a gente consegue deixar outras áreas livres para esse tipo de paciente. Não só para o paciente, como para o próprio funcionário, né? Então, a gente tem aquelas alas, a tenda, a gente tem o pronto atendimento, a gente tem a parte de TI, a gente tem a enfermaria, a gente tem uma semi-intensiva, que são exclusivas e que têm um acesso restrito aos pacientes com Covid. Mas a gente tem uma outra gigante parte do hospital que está livre para o acesso do nosso beneficiário. Claro. Tá? É claro que a gente tenta ao máximo limitar o fluxo, quanto menos gente estiver circulando dentro do hospital, menor o risco de acontecer, mas os atendimentos estão acontecendo, nenhuma urgência tem deixado de ser atendida. Perfeito, tá? Perfeito. Muito bom. Doutor, obrigado pela sua participação. Conversamos hoje com o doutor Daniel. Um prazer recebê-lo aqui, um prazer receber as boas notícias da Unimed. E foi durante toda a pandemia, a Unimed esteve presente no programa Piracicaba Agora, sempre trazendo a tranquilidade, mostrando o trabalho. Isso é muito importante para a cidade de Piracicaba. Doutor, parabéns à sua equipe, parabéns pelo seu trabalho. Contamos, claro, com a população, que a população mude o hábito, tenha consciência que às vezes, para mim, o Covid não acontece nada, o máximo uma dorzinha de cabeça, talvez. Mas para uma pessoa, para um ente querido, para um amigo, pode ser fatal. Então, diante disso, é o amor ao próximo. Ao próximo, de repente, eu posso passar essa doença, e amor ao próximo, que são vocês. Vocês médicos, enfermeiros, a equipe de segurança, a equipe que faz a comida no hospital, todos do Hospital Unimed, e fica aqui a Unimed como nosso espelho, mas todos os outros hospitais são pais de famílias que estão lá trabalhando, são filhos que estão trabalhando para salvar vidas. Então, por amor ao próximo, eu devo me cuidar para amenizar o trabalho e o empenho de vocês, que estão 100% ali, como o senhor falou no começo, deixando a família de lado, não podendo encontrar com o pai e mãe, às vezes filho, esposa, tendo essa privação por uma questão de segurança. Então devemos isso a todos os profissionais da área de medicina. Temos que ter a consciência e orar por vocês, rezar e orar por vocês. Doutor, muito obrigado pela sua profissão, viu? Não, eu que agradeço as palavras, mas a gente faz parte da sociedade, a gente está todo mundo junto. Do mesmo jeito que a gente contribui de uma maneira, todo mundo pode contribuir de outra para combater esse vírus. A gente está fazendo nosso trabalho, a gente faz com muito amor. E eu aqui estou representando uma equipe gigantesca, né, muito grande, de muita gente que está trabalhando, a gente fica grato e estamos sempre à disposição para ajudar e esclarecer a população sempre que necessário. Obrigado, doutor. Fique com Deus. Excelente final de semana, viu? Obrigado, igualmente. Obrigado, valeu. Doutor. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.